isso, bem bonito. Então, vamos lá desde o início. Todo mundo cantando, eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Mais uma vez eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte realizas prodígio. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues no chão. Pois com teu braço forte realizas prodígio. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues no chão. Gente, ontem o nosso coração meditava a respeito do verbo ouvir, tão necessário para que nós entendamos a missão que Deus quer para nós. E nós também meditávamos a respeito do verbo responder, porque é possível que ouçamos a voz de Deus em nosso coração, mas lhe sejamos indiferentes ou lhe sejamos negativos. Digamos ao Senhor, não, tudo isso é possível. Sabemos, no entanto, que melhor é dar uma resposta positiva e generosa. E o nosso modo de responder a Deus, enquanto cristãos, é um serviço. Um serviço que se faz, como o Padre Zezinho já dizia, naquela canção que eu já citei, um serviço que se faz de dois riscos. Um serviço a Deus, em primeiro lugar, amando a Deus sobre todas as coisas, adorando, oferecendo o coração, junto com o coração de Cristo, numa oblação cada vez mais profunda da nossa própria vida, mas também um serviço que se faz naquela haste horizontal da cruz, o serviço que se faz para quem está do nosso lado, para quem é nosso próximo. E aí, possivelmente nós deonianos possamos então aí entender que o nosso serviço se diz com a palavra reparação. Ah, Padre, mas a reparação se faz também verticalmente. É verdade. A gente faz reparação quando a gente adora Jesus, quando a gente o consola pelas ofensas que ele sofre, sobretudo na Eucaristia. Mas a reparação do coração de Cristo ferido se faz também de forma bastante visível na haste horizontal, ou seja, aos irmãos que estão ao nosso redor e que precisam do nosso apoio fraterno, precisam da nossa caridade para se tornarem corações mais curados, ainda que o nosso coração mesmo seja ferido. Mas nós, deonianos, nossa família deoniana, fomos tornados pela graça de Deus e por vocação reparadores, consertadores, curadores, mesmo que o nosso coração também necessite de reparação, também necessite ser curado. Porque experimentamos a misericórdia de Deus, somos mais convictos de que ela seja um bom remédio para a vida de quem está perto de nós. Então a nossa palestra de hoje, que é a palestra de encerramento desse nosso retiro, encontro, tem como título Um Coração que Serve. E eu gostaria que nós visitássemos uma página do Evangelho de Lucas, muito importante para que compreendamos o que seja o serviço no cristianismo. Porque se nós pararmos para pensar, nas mais diversas culturas existe serviço. Mesmo quando o assunto não é religioso, existe a filantropia, não é? Mas nós queremos entender o que é o próprio cristão do serviço. Lucas capítulo 10,
Lucas, capítulo 10, versículo 25 para frente. Lucas 10, 25. O texto que nós iremos ler agora não é nenhuma novidade para vocês, mas nós queremos deixar-nos tocar pela novidade de Deus, uma novidade de uma graça atual, hoje, Senhor. De que modo o Senhor quer fazer essa palavra entrar no nosso coração? Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amém? Acharam aí? Então tá bom. Vamos lá. Eis que um especialista da lei se levantou e, para colocar Jesus à prova, lhe disse: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse: Você respondeu certo, pratique isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus então respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes, que lhe tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele o viu e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar viu e passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano que estava viajando chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão. Aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse: Cuida dele, quando eu voltar lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: Vá e faça você também a mesma coisa. Palavra da salvação. Meus irmãos, mais uma vez vemos Jesus às voltas com aqueles que talvez se configurassem como seus opositores, mas que no fim das contas prestaram grande serviço ao cristianismo. Justamente porque doutores da lei, fariseus, anciãos, sacerdotes questionavam a todo tempo a doutrina de Jesus. Justamente por causa disso é que nós obtivemos lições fantásticas que servem para a nossa salvação. Muitas das coisas que Jesus disse e fez, muitas das parábolas que ele contou em vista das contrariedades diante das quais ele se deparava nas discussões com essa gente que lhe fazia certa oposição. E hoje não é diferente. Imaginem a cena. A todo momento, os doutores da lei estão vendo as opções que Jesus faz. Jesus é aquele que opta preferencialmente por estar com pecadores, por estar com gente simples. Ele não tem medo de se relacionar com gente de má fama. Vai jantar na casa de Zaqueu, deixa lavar os pés. Deixa uma pecadora ali, lava os pés. E assim por diante. Impede uma outra pecadora pública de apedrejamento, conclamando um exame de consciência público.
Jesus tem opções claras. Porém, essas opções parecem esbarrar justamente com o conceito que o israelita tinha de pureza. De pureza. O israelita queria servir a Deus. O israelita queria adorar Javé. E para fazê-lo, ele precisava estar puro. E a pureza ritual era algo então imprescindível na prática da religião judaica. Logo, o relacionamento com as pessoas precisava ser um relacionamento que ficasse prevenido de qualquer atitude que gerasse impureza. É por isso, meus irmãos, que a lista a respeito de quem é o próximo a quem eu devo amar, isso já está escrito lá no Levítico, eu devo amar o próximo. Porém, a lista de quem seja esse próximo, na cabeça de um judeu, na cabeça de um doutor da lei, é uma lista cada vez mais estreita. Por quê? Eu preciso adorar a Deus, eu preciso amá-lo sobre todas as coisas, eu preciso no sábado estar na sinagoga. E se essa lista de próximo for muito larga, corro o risco de estar impuro e não prestar o serviço devido a Deus sobre todas as coisas. Então, o israelita tem uma lista de próximo a quem ele deve amar, mas ela é curtinha. Um compatriota seu, judeu como ele, melhor ainda se for do mesmo clã, da mesma família, melhor se for do mesmo sangue. E assim, o próximo, na cabeça de quem era um leitor assíduo da lei, é um grupinho bastante mirrado. Jesus subverte esse conceito a partir da pergunta deste especialista da lei. Escuta, Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E aí ele pergunta como é que você lê lá. E aí ele, muito prontamente, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, ao próximo como a mim mesmo. E Jesus vai, então, vai lá, faz isso e você vai viver. E aí ele tenta se justificar. Mas quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus é esse presente, que é a parábola do bom samaritano. Jesus inventa uma historinha cheia de sentido e de significado para ensinar aquele especialista da lei a alargar a sua lista de próximo, de serviço. Como é que é essa história, pai? Vamos lá, vamos tentar entender. Um homem havia pego a estrada que ia de Jerusalém para Jericó. Como a maioria das estradas na Palestina naquela época, justamente porque transitada por muita gente, e sobretudo porque a Palestina está no entroncamento entre Europa, África, Ásia, ali era um cruzamento de muitas rotas, então tinha gente bem intencionada, gente mal intencionada, eram estradas perigosas. E esse homem foi assaltado, ele foi pego de surpresa. Não somente lhe despojaram de todas as coisas, lhe roubaram o que ele tinha, mas ele também foi agredido. Em algumas Bíblias até está escrito, ele ficou como um semi-morto, lançado à beira daquele caminho. Machucado estava, machucado ficou. Por aquela estrada, como eu dizia, passavam muitas pessoas, era um grande entrocamento de caminhos. E a primeira pessoa a passar foi justamente um homem de religião, um sacerdote, aquele que todos os sábados oferecia, e outros dias santos oferecia sacrifícios a Deus, muito provavelmente no templo de Jerusalém. Lembremos que essa estrada liga Jerusalém a Jericó. Agora, partindo do princípio daquele contexto histórico e religioso e cultural que eu disse para vocês, um sacerdote que tem por ofício adorar a Deus através dos sacrifícios que em nome do povo ele oferece.
podia tocar em alguém machucado e permanecer puro? Podia tocar? Não. Ele entraria numa situação de impureza, justamente porque qualquer ferida que derrame qualquer líquido corporal deixava uma pessoa em situação de impureza. Se o ofício dele em Israel era oferecer sacrifícios em nome do povo, ele não podia então sujar as suas mãos com aquele que estava machucado à beira da estrada. Ele olha, ele vê, mas ele vai em frente. Um outro homem em seguida vem, e esse outro homem é um levita. Talvez nós não tenhamos tanta familiaridade com esses conceitos, mas o levita é um clérigo de uma hierarquia mais reduzida. Vamos mal comparar com o cristianismo. E nem vou falar de ministérios ordenados aqui não, mas vamos dizer que o levita é aquele que auxilia no culto, mais ou menos como os acólitos. Também ele estava ligado à prática cultual, também ele precisava salvaguardar a sua própria pureza. Qual que foi a atitude do levita? A mesma do sacerdote. Porque talvez estivesse se direcionando para o templo, talvez porque se estivesse direcionando para o sacrifício, não poderia, portanto, estar impuro. Senão não poderia servir. Ele olha, ele vê a situação lastimável, mas ele está no pé, passa pelo outro lado. Agora, bonito é perceber que Jesus, para falar da situação exemplar, para falar daquele que ajudou, ele elege um adjetivo pátrio que para o judeu era esquisito. Quem é o cara que ajuda? É um bom samaritano. Vocês sabem, os samaritanos não eram amigos dos judeus. E Jesus, como bom judeu que era, fiel à religião judaica, porém reinterpretando inteligentemente toda a religião judaica, Jesus elege para ser a principal personagem desta parábola um samaritano. E aí, na fala de Jesus, a gente já percebe um alargamento de conceito. O samaritano é o bom. O sacerdote e o levita, que eram judeus, passam em frente. Mas o samaritano, ele vê a situação lastimável daquele homem, ele recolhe aquele homem na sua própria montaria. E aí, se você for pesquisar biblicamente, você vai ver uma série de verbos de ação em solidariedade àquele que estava caído. Ele pega aquele rapaz, coloca na sua própria montaria, derrama sobre as feridas daquele homem azeite, vinho. E o que ele faz? Ele leva para uma hospedaria. E lá na hospedaria, ele dá um pagamento para quem está cuidando da hospedaria. Ele diz assim: olha, cuide dele. Quando eu voltar, eu te pago o que ainda fiquei devendo, que ele gastou a mais. Por favor, é por minha conta, cuide dele. Gente, existem muitos modos da gente interpretar esta parábola. Alguns equívocos, outros acertados. Uma das interpretações mais clássicas é essa que eu gostaria agora de apresentar para vocês, para a gente se encaixar nela como teonianos. Jesus, ao contar para aquele especialista da lei e para nós a parábola do bom samaritano, está na verdade fazendo um autorretrato. O que é um autorretrato? Se eu sou um pintor, se eu faço um autorretrato, eu estou desenhando o quê? Obviamente, eu mesmo. Pois bem, a parábola do bom samaritano é um autorretrato de Jesus. Nós, todos nós,
somos este homem que foi assaltado. Você pode se incluir nessa parábola, justamente imaginando como isso tenha se dado. Mas, padre, quando é que aconteceu isso? Que assalto é esse? Quem é o assaltante? Todo ser humano é alguém que foi assaltado pela realidade que a igreja chama de pecado original. Todos nós trazemos uma marca que nos impossibilita naturalmente de ter uma amizade com Deus. A pessoa assaltada é aquela de quem é tirado algo, não é? À força, de modo violento. Pois bem, o que é que nos foi tirado? A nossa comunhão com Deus. A comunhão original com Deus foi rompida por força do pecado. E todos nós ficamos numa situação dramática, lastimável, no caminho, não de Jerusalém para Jericó, mas no caminho da vida. Assim é a nossa vida. Quem é o assaltante? O padre não está aqui para pregar outra coisa senão Jesus Cristo. Mas a missão de Jesus não se entende se a gente de vez em quando não citar aquele a quem ele mesmo enfrentou, o diabo. Ele existe, ele é real. E justamente por nos haver assaltado, não somente no início da história humana, mas a cada história humana em particular, individualmente, nós nos vemos despojados daquilo que eram os nossos bens. E o principal de todos os bens, que era a comunhão, a amizade com Deus, que gerava em nós amizade entre nós, comunhão entre nós também. E caídos, feridos, à beira do caminho da vida, pode ser que inúmeras propostas passem pela nossa vida, mas não a resolvam, como o sacerdote e o levita que passaram e foram em frente. Pode ser que existam pessoas que tenham passado pela sua vida e visto você numa situação triste, pessoas de quem você esperava alguma saída, alguma solução, algum amparo, algum colo. Muitos de nós já passamos por decepções assim. Acreditávamos que aquele amigo ou aquela amiga pudesse nos ouvir naquele momento que eu estava despojado de paz, de consolo por alguma situação que tivesse acontecido comigo. E no entanto, muitos desses amores com A minúsculo nos decepcionaram. Porém, alguém não nos trai. E esse alguém, pensem bem, vem por um lado que a gente não imagina. Ele é estrangeiro. Essa cena se dá na Judéia, uma estrada que liga Jerusalém a Jericó, no sul da Palestina, Judéia. E quem socorre aquele judeu caído é um estrangeiro, é um samaritano, é alguém que vem de longe e vem por um lado que o judeu não queria esperar, justamente porque vem daquele povo que o judeu considerava impuro, por ser samaritano, por haver se misturado com religiões pagãs. Jesus vem por um lado que a gente não pode imaginar. Todos nós, se vivêssemos no tempo de Jesus, provavelmente nos enquadraríamos naqueles que acham que o Messias deveria nascer num palácio, que o Messias deveria vir com força militar para derrubar o Império Romano. Enfim, os próprios apóstolos de Jesus tinham essa expectativa falsa, equivocada a respeito do Messias. E ele vem simples, como uma criança. Não planta sua vida, a maior parte da sua vida em Jerusalém, não, embora grande parte do ministério dele tenha se vivido ali, e embora sua morte e ressurreição tenham se dado naquela cidade tão importante. Mas a maior parte da vida dele, ele vive na Galileia, uma região distante. Ele vem por um lado que é surpreendente. É surpreendente. Se você parou para fazer aquelas meditações que ontem a gente propôs, você verificou que também Jesus foi surpreendente na sua vida. Você chegou no grupo de leigos deonianos, sabe lá por que atraído, sei lá por que convite,
Você chegou e se ajuntou a esse povo, talvez envolto por laços humanos, e quando você viu, você já estava enrolado nesse novelo. Também Deus te surpreendeu. Também Deus veio por um lado, como um estrangeiro que você não esperava. E quando você viu, você estava socorrido, porque isso começou a fazer bem para você. Sabe lá por quê? A participação na vida da sua paróquia, da sua comunidade, a participação deste grupo de leigos deonianos começou a fazer um bem, começou a ser um bálsamo na sua vida. E esse Jesus que está contando para nós o seu autorretrato é esse bom samaritano que nos recolhe, não na sua montaria, fazendo-nos montar no seu jumentinho, mas Ele mesmo, carrega nas próprias costas o peso da nossa salvação. Não sei se vocês notaram que Jesus está se comparando aqui não só com o bom samaritano, mas com a montaria, que leva às costas a cruz, o peso dos nossos pecados. E Ele vai levando até um lugar. Que lugar é esse? Na parábola? Até uma hospedaria. A hospedaria é um lugar onde aquele doente poderia ficar. A hospedaria tem responsáveis que cuidam dela. Se esse é um retrato do próprio Jesus e da missão dele, que hospedaria é essa? A hospedaria é a igreja. Jesus nos leva até essa hospedaria que Ele mesmo criou. E ali Ele derrama azeite, Ele derrama vinho, que eram elementos bastante usados naquele tempo na cura das feridas, uma vez que as ciências de farmacologia não estavam assim tão desenvolvidas na época de Jesus. Esses elementos aliviavam, limpavam as feridas. Agora me digam uma coisa: esses elementos são utilizados em que realidade dentro da hospedaria que é a igreja? Os sacramentos, azeite, vinho, são elementos que todos os dias a gente usa nos diversos sacramentos que a gente celebra dentro da igreja. Então, o que é que Jesus estava querendo prenunciar para nós nessa parábola do bom samaritano? Que Ele é o bom samaritano que recolhe a nossa vida, que estava sem sentido, abatida porque lhe faltava algo. Ele leva nas costas a nossa vida, o nosso problema, os nossos pecados, nos carrega para dentro de uma hospedaria onde poderemos nos salvar, e ali dá-nos remédios chamados sacramentos. Por isso, o cristão precisa ser alguém de prática sacramental. Não existe cristianismo de fato na mentalidade que diz assim: eu rezo na minha casa, gosto muito de Jesus, mas não gosto da igreja, não. Quem gosta de Jesus, mas não gosta da igreja, não vai à igreja, acabará sem Jesus, ou acabará inventando um Jesus à sua imagem e semelhança, que já não é Jesus coisa nenhuma. E ali naquela hospedaria, Jesus diz ainda mais uma coisa. Diz aos responsáveis da hospedaria: cuidem dele. E quando eu voltar, eu dou o pagamento que ainda falta. Sobre qual realidade da história da salvação Jesus estava falando? Da realidade do juízo final. Ele vai voltar. Ele vai dar a cada um a paga por aquele bem que foi capaz de fazer. Meus irmãos, onde é que nós nos encaixamos nisso tudo? Porque a parábola é sem dúvida magnífica. Nós nos encaixamos justamente na última frase que Jesus diz para o seu interlocutor, que era o especialista da lei. Na verdade, Jesus lhe pergunta: qual dos três, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que o tratou com misericórdia. Jesus lhe disse: vá e faça você também a mesma coisa.
Então perceba a subversão que Jesus faz, a inversão que ele faz do conceito de próximo. Quem era o próximo para o judeu? Uma listinha mirrada. Quem é o próximo para Jesus na nova interpretação que ele faz da religião judaica? Muito mais inteligente, muito mais viva, e a interpretação do próprio Deus, porque ele é Deus feito homem. O próximo não é uma lista que eu espero passivamente se aproximar de mim. O próximo é aquele de quem eu me aproximo. Percebam que agora a responsabilidade não está na lista. Quiser que essas pessoas que estão aqui não se encaixem nessa lista, porque eu não precisava me esforçar. O judeu poderia dizer assim, porque era uma atitude passiva. Agora a atitude é totalmente ativa. O próximo é aquele de quem eu me aproximo. O próximo é aquele de quem eu me faço solidário. Solidário. E Jesus termina dando uma ordem: vá e faça você a mesma coisa. Ele é o Salvador que vem de um lado que a gente não imagina, surpreende a nossa vida. Ele nos leva para a hospedaria que é a igreja. Ele quis precisar dessa hospedaria. Portanto, não ache que a sua vida na sua comunidade seja mera obra do acaso. A sua ligação com a comunidade da qual você participa é obra da providência de Deus. Foi o bom samaritano chamado Jesus que te levou para lá. Não pense que a participação nos sacramentos que você vive, ou ao menos que deveria viver com mais intensidade, com devoção, seja mera obra do acaso, mas são os remédios que Jesus está vertendo sobre as feridas do teu pecado, da nossa limitação, da nossa ausência de sentido de vida, e Ele assim vai dando sentido a nós, vai dando salvação a nós através de cada celebração sacramental que participamos. E não pensemos que isso seja o fim da história. Quem é o dono da hospedaria, responsável pelo cuidado do doente até que Jesus volte? Alguém poderia logo dizer: se os remédios são sacramentos, então aqueles que ministram os sacramentos, os ministros ordenados. Eu vou dizer a você: está certo, mas está incompleto. Eu não tenho dúvida de que o ministro ordenado, dentro da hospedaria, tenha uma função importantíssima, que não é um título, que não é uma honraria, mas que é um serviço grave, de muita responsabilidade. Mas todo batizado é também, não somente o ferido que é amparado na hospedaria, mas é também responsável pela hospedaria. Porque uma vez que fomos nós restaurados, reparados, nós podemos nos tornar reparadores. E aí está a chave de leitura deoniana deste nosso Evangelho. A regra de vida dos padres do Sagrado Coração de Jesus, dirigida aos religiosos, mas que por extensão pode inspirar a vida dos leigos da família deoniana, diz assim: nosso instituto, no número 30 da regra de vida das Constituições, nosso instituto é por natureza um instituto apostólico. Assim sendo, de bom grado nos colocamos a serviço da igreja nas mais diversas tarefas pastorais. Embora não tenha sido fundado em vista de uma obra determinada, o Instituto recebeu do fundador certas orientações apostólicas que caracterizam a sua missão na igreja. Gente, aqui está um dado importantíssimo da vida de fé do carisma deoniano, da nossa chave de leitura do Evangelho. Nós somos o que? Nós somos oblatos, procuramos nos unir à oblação de Cristo, como nos pediu o Padre Deon, ao seu sacrifício de entrega ao Pai. E é por isso que cantávamos ontem, com aquela canção que eu escrevi, porque fui tentando meditar isso na minha vida e na vida da congregação. Em teu coração espero, in te coriésio esperave, em teu coração espero, mas com o teu coração me oferto. Eu espero nas promessas do teu coração, Jesus, mas é com Ele
com Ele, eu mudo a preposição, com Ele, eu me oferto. Me oferto ao Pai, oblação. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos reparação. Padre, qual é a reparação que o Padre Deon indica para nós fazermos? Porque os salesianos cuidam da juventude, da educação. Os camilianos cuidam da saúde, lidam com os doentes. E os deonianos? Escutem o que a regra de vida diz. Embora não tenha sido fundado o nosso instituto em vista de uma obra determinada, o instituto recebeu do fundador certas orientações apostólicas que caracterizam sua missão na igreja. O nosso instituto foi fundado em vista de uma obra determinada, sim ou não? Não. O nosso carisma não se define a respeito de um fazer específico. É preciso assumir a condição do et vênio de Cristo e do et utila da Virgem Maria nas mais diversas situações, e na sua paróquia existem situações. De que modo eu e você podemos ser reparadores, consertadores? De que modo podemos nós ser também os donos da hospedaria que cuidam do doente até que Jesus volte? De que modo nós podemos ser os braços do bom samaritano lá onde nós estamos? Pergunte ao Espírito de Deus, e em comunhão com o pastor das tuas comunidades, os pastores das tuas comunidades, procurem colocar em prática a reparação. Eu não sei o que é que lá precisa ser reparado, mas você sabe melhor do que eu, porque você está lá. E o Espírito precisa suscitar em nós uma criatividade para que os leigos deonianos não sejam somente um grupo que reza ao coração de Jesus, o que já seria muito bom. Que não seja somente um grupo que estuda a vida do Padre Deon, o que seria excelente. Mas precisa ser um grupo que no século, ou seja, no mundo, como leigos, levam a realidade da reparação. São consertadores, são aqueles que reparam, que rejuntam uma parede esburacada. Não porque somos melhores, mas porque nós mesmos fomos consertados, reparados. E estamos ainda, como canteiro de obras, como dizíamos ontem, mas sabemos partilhar, sabemos partilhar. Quais os apelos da pastoral da tua paróquia? O que é preciso ser melhorado lá? A espiritualidade sempre deve ser um motor, uma espécie de combustível que nos impulsiona para fazermos algo de bom em vista daquilo que Jesus já anunciou. Um carisma é sempre um óculos através do qual o Espírito me concede ler de um modo criativo e novo o Evangelho. Todos os institutos que foram fundados na história da igreja, os beneditinos, os franciscanos, os camilianos, os salesianos e os deonianos, todos esses institutos têm como regra fundamental o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito cuidou de dar a cada um dos fundadores um óculos através do qual ele pode ler o mesmo Evangelho em vista de uma necessidade específica, particular. Vocês participam por extensão do carisma deoniano. Quais são os sinais dos tempos e a voz do Senhor que precisa ser escutada? Qual a resposta precisamos dar a essa voz, como pensávamos ontem? E de que modo hoje podemos servir nas paróquias, nas comunidades, nas quais fazemos parte? Alguém poderia dizer, mas padre, temos aqui leigos deonianos que pertencem hoje a paróquias que já não são mais deonianas, como os de Indianópolis, por exemplo, São Manuel do Paraná também, é isso? Que bênção de Deus vocês poderem contar com o estímulo e o apoio de um padre diocesano que consegue reconhecer a história dos deonianos que passaram por ali e permitir que os seus fiéis possam então vivenciar essa espiritualidade, se reunirem e assim por diante.
Mas quem é que disse que precisa haver padres deonianos ali para a gente ser leigo deoniano ali? Eu disse que uma espiritualidade é um óculos através do qual a gente lê o Evangelho. E a gente tem muito a somar. Mesmo quando institucionalmente não existam mais religiosos naquele lugar, religiosos deonianos. É preciso colocar-se a serviço, escutando o apelo do Senhor. Deixemos-nos curar pelo bom samaritano. Agradeçamos a Deus pelos inúmeros benefícios que das mais diversas maneiras Ele derrama sobre a nossa vida, sobre as nossas feridas, sobre todos os sacramentos que recebemos. Aproveitemos hoje na Santa Missa para agradecermos por cada Eucaristia que já recebemos na nossa vida, para agradecermos por cada Padre que nos ministrou os sacramentos, para agradecermos por também nós sermos ministros, se não dos sacramentos, ao menos das graças de Deus, pela nossa presença e testemunho nas comunidades. E sejamos fermento na massa, oblatos sim, e reparadores também, colocando-se à disposição do seu Padre, à disposição da sua paróquia. Os leigos deonianos não devem valer-se do participar do grupo dos leigos deonianos, e por isso já tenho meu compromisso. Eu não tenho dúvida de que isso empenha. Eu vejo quanto o Vicente lá se desdobra, vindo de Copacabana, onde ele mora, para a zona norte do Rio de Janeiro, no meio, para estar conosco de vez em quando, e os membros que aqui estão também se desdobram. Eu os vejo se desdobrando pelo trabalho. Mas, desculpa dizer, é necessário que nós nos empenhemos em outras coisas na comunidade. Vejo que vocês já fazem isso também. Porque a espiritualidade fomentada dentro